Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, é uma alegria estar com você aqui de novo no canal Deste Fernandópolis. E olha, hoje nós estamos no 28º domingo do Tempo Comum, é o segundo domingo do mês de outubro, o mês missionário. E nos é oferecido hoje como meditação, como reflexão, o Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. E eu convido você a me acompanhar agora com o Frei Alberto Madi. E o tema de hoje é o seguinte: a fé é saber responder positivamente aos acontecimentos que a vida nos leva a encontrar. Pois bem, o capítulo 17 do Evangelho de Lucas, versículos de 11 a 19, apresenta uma passagem exclusiva de Lucas. Para interpretá-la, nos deixamos ajudar por aquelas chaves de leitura, por aquelas cifras, por aquelas indicações que o próprio autor, o próprio evangelista, coloca no texto, para uma correta compreensão. Vamos ver esta passagem então. Comecemos pelo versículo 11 do capítulo 17 de Lucas, que diz o seguinte: a caminho de Jerusalém, Jesus passava pelas regiões da Samaria e da Galileia. Jerusalém é escrita de duas maneiras na língua grega. Uma é Jerusalém, que é a transliteração do nome sagrado hebraico Yerushalayim, que indica a cidade santa, a instituição religiosa por excelência de Judá. O outro é o nome geográfico Jerusalima. Aqui está o primeiro nome, aqui nessa passagem de hoje, Jerusalém, que indica que Jesus está indo para aquela que é a instituição sacra, o local mais importante da religião para seu povo. E será bem ali onde ele encontrará a sua própria morte. Este itinerário é estranho. Para a compreensão do texto, deve-se ter em mente que, enquanto a Galileia é a região ao norte da Palestina, no centro está Samaria e depois ao sul a Judéia, com a capital Jerusalém. Então o evangelista deveria ter escrito aqui que Jesus atravessava a Galileia, portanto o norte, a Samaria, indo para Jerusalém. Essa seria a lógica, do norte, passando pelo centro, Samaria, ao sul, Jerusalém. Agora, o evangelista diz que não. Por que o evangelista traça esse estranho itinerário? Porque quer focar a atenção na Galileia, ou seja, no território de Israel. É aí que o fato a ser narrado acontece, segundo a perspectiva de Lucas. Continuemos. O versículo 12 nos diz o seguinte: num dia em que entrava num povoado, vieram ao seu encontro 10 leprosos. Eles pararam a certa distância. Esta é outra das indicações que o evangelista, todos os evangelistas na verdade, dá para a compreensão do texto. A aldeia não é identificada, é anônima. É um vilarejo qualquer. Nos evangelhos tem sempre o significado de incompreensão, ou mesmo de oposição e hostilidade a Jesus e a novidade que ele traz. Por que isso? Porque a aldeia, como sabemos, é o lugar onde as modas e as novidades sempre chegam tarde, mas depois se enraizam e quando se enraizam, tornam-se uma tradição difícil de erradicar. Portanto, a aldeia, no Evangelho, significa o lugar do sempre se fez assim, aqui sempre foi assim, e onde as coisas novas são vistas com desconfiança. Esta aldeia é anônima, portanto indica esse tipo de ambiente hostil. Diz o texto do Evangelho que acabamos de ler: vieram ao seu encontro 10 leprosos, saindo da aldeia. Ora, isto é impossível. É impossível porque os leprosos, a partir do momento em que foi certificada a existência da lepra, eram expulsos da aldeia. Deveriam viver fora da aldeia, num lugar isolado. Por que o evangelista diz que, ao entrar em uma aldeia, Jesus foi recebido por 10 leprosos? Os leprosos não podem viver numa aldeia. Lucas está nos dizendo que a lepra, essa impureza, se deve justamente ao fato desses leprosos morarem nesta aldeia. Olha a ironia de Lucas. Quem vive na tradição, quem rejeita as novidades que Deus propõe, não tem mais comunicação com o Senhor. Pois ser impuro significa não ter mais comunicação.
Então essa lepra, essa impureza, se devem ao fato deles morarem nessa aldeia. A lepra é a própria aldeia. A impureza, a falta de comunicação está lá dentro da aldeia. E diz o evangelho ainda, eles pararam a certa distância. Ora, os leprosos moram na aldeia, no lugar da tradição, e por isso eles observam a lei. Por quê? A lei, no livro de Levítico, no capítulo 13, versículos de 45 a 46, dá indicações precisas sobre como o leproso deve se comportar. Diz esse texto de Levítico, abre aspas, o leproso atingido pela infecção andará com as vestes rasgadas, os cabelos soltos e a barba coberta, gritando, impuro! Durante todo o tempo em que estiver com infecção de lepra, será impuro. Habitará só e sua habitação será fora do acampamento. Fecha aspas. Portanto, então, é estranho que eles tenham vindo ao encontro de Jesus quando Jesus já está entrando na aldeia. E o significado é esse que acabamos de dar. Vamos ao versículo 13 do capítulo 17 de Lucas, que continuando diz assim, e gritaram, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Ora, eles literalmente o chamam de líder, chefe, assim que os leprosos chamam a Jesus, como os discípulos de resto também costumavam fazer. Então, por um lado, esses leprosos vivem na tradição, e por outro, veem em Jesus a esperança de salvação que pode existir para eles. Vamos prosseguir. No capítulo 14, primeira parte, diz assim, ao vê-los, Jesus disse, ide mostrar-vos aos sacerdotes. Interessante, Jesus não os cura. Por quê? Naquela época, o nome lepra significava qualquer tipo de doença de pele. E existem algumas doenças que podem, é claro, ser curadas. Mas, para ser readmitido na aldeia, na vida social, era necessário ir ao sacerdote em Jerusalém, que certificaria o desaparecimento dessa infecção, dessa doença. Desse modo, se obtinha uma espécie de certificado para ser readmitido na aldeia. Por isso que Jesus Cristo os manda aos sacerdotes. Prosseguindo no versículo 14, segunda parte, diz assim, e enquanto estavam a caminho, ficaram curados. E aqui está outra ironia de Lucas. É saindo da aldeia que eles se purificam. Jesus não cura. Os leprosos ficam curados quando saem da aldeia. Então essa é a prova de que essa impureza se devia à sua permanência nesse ambiente de tradição, ou seja, na aldeia. É esse ambiente que lhes torna impuro, é este ambiente que lhes faz mal. Vamos prosseguindo agora versículos de 15 a 16, que dizem, um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradecia. Era um homem samaritano. Ora, prostrou-se aos pés de Jesus é uma atitude típica dos discípulos. E a palavra agradecer aqui nos lembra a palavra Eucaristia, porque a palavra Eucaristia vem do verbo agradecer. E significa justamente ação de graças. Eucaristia quer dizer ação de graças. E aqui está a novidade, a surpresa do evangelista. Esse leproso era um samaritano. É interessante que enquanto a doença une esses leprosos, judeus, galileus e samaritanos, mais tarde, uma vez curados, o único que mostra um sentimento de gratidão e reconhecimento não é alguém pertencente ao povo de Israel, mas o que era considerado o mais distante, um pecador, impuro desde o nascimento, portanto, excluído de qualquer relacionamento com Deus, um samaritano. É uma característica deste evangelista ver que os modelos de fé são sempre estrangeiros, ou sempre as pessoas mais distantes. Jesus já havia elogiado a fé do centurião, a fé da prostituta, a fé da mulher com hemorragia e também do cego. Quanto mais as pessoas são consideradas distantes de Deus, mais há esse sentimento de gratidão nelas. Elas percebem imediatamente os sinais de Deus em sua vida. Prosseguindo, agora vejamos os versículos 17 e 18. Então Jesus lhe perguntou a este leproso que retornou para agradecê-lo, não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão?
Não se achou senão este estrangeiro para voltar e dar glória a Deus? Dar glória a Deus era privilégio do povo de Israel. Bem, este privilégio, que era exclusivo de Israel, é agora para toda a humanidade, incluindo os samaritanos. É a única vez que o termo estrangeiro aparece no Evangelho de Lucas. E estrangeiro significa o inimigo, o rejeitado. Pois é. Esse é que volta para agradecer a Jesus. É esse que dá glórias a Deus. Vejamos agora o versículo 19 do capítulo 17. E Jesus disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. De acordo com Lucas, Jesus continua esse ensinamento sobre o que é a fé. A fé não é um dom que Deus dá a alguns, mas a resposta dos seres humanos ao dom de amor que Deus dá a todos. Aqueles que percebem esse amor e respondem, isso se chama fé. Aqui vimos o que o próprio Jesus diz. Perdão. Todos os 10 foram curados, mas apenas um voltou. Esse que volta é porque ele responde a esta cura. E isso é fé. Responder a Deus, isso é fé. Portanto, a fé não é um dom que Deus dá a uns e a outros menos, mas a resposta dos seres humanos ao dom de amor que Deus dá a todos. E o que é fé? A fé é saber responder positivamente aos acontecimentos que a vida nos leva a encontrar no dia a dia. Bom, após essa brilhante exposição de Frei Alberto Maggi, que nos iluminou bastante, eu faço agora uma minha meditação e começo com uma frase muito famosa de William Shakespeare, que foi dramaturgo e poeta inglês reconhecido como o maior dramaturgo, autor de peças de teatro, de todos os tempos. William Shakespeare tem uma frase que sintetiza bem o que esse evangelho de hoje quis nos dizer, ou quer nos dizer. A gratidão é o único tesouro dos humildes. Repito, diz William Shakespeare, a gratidão é o único tesouro dos humildes. Quem se encontra verdadeiramente com Deus é alguém que não resiste a adorá-lo, glorificá-lo e render-lhe graças pelo amor e o bem que dele recebeu. Essa é a atitude daquele ex-leproso, que ao perceber que poderá viver doravante uma vida digna e feliz, retorna jubiloso, radiante e agradecido para junto de Jesus. Sua alegria e seu grito de reconhecimento não podem ser detidos, abafados, pois é algo que brota de dentro, espontaneamente. Porém, a atitude dos outros 9 leprosos nos confronta com uma realidade muito triste e, infelizmente, muito atual entre nós. Em suas origens, as religiões, de modo geral, praticamente todas, não destacavam tanto a pessoa de Deus ou de outros deuses. As religiões, logo no seu início, eram mais rituais, que visavam integrar as pessoas em um grupo e uma comunidade, bem como tranquilizar, dar segurança às consciências dessas pessoas. Disso surgiram, por exemplo, os sacrifícios, tanto de animais como de seres humanos, e os rituais funerários. Por isso, até hoje, os rituais religiosos produzem mais o efeito de fazer a pessoa se sentir um bom cidadão e em tranquilidade com a sua consciência. Por incrível que possa parecer, esse apego mais aos ritos, às tradições religiosas, faz existir um cristianismo sem Cristo e uma pretensa fé sem o Evangelho. O rito adquire vida própria, importância própria, tornando-se autônomo do motivo pelo qual cremos. Isso representa um enorme perigo para o cristianismo, para ficar somente em nossa própria religião. Como bem constatou o teólogo espanhol José María Castillo, que diz o seguinte, abre aspas, aquele que cumpre com a prática e se submete à sua observância, se sentirá tranquilo e verá a si mesmo como um bom sujeito social. Porém, sem dar-se conta, incorrerá em atos desumanos, de cuja aberração não é consciente.
É o mecanismo de conduta que explica o comportamento da violência da religião. Por isso existiram, e segue existindo, homens muito religiosos, que chegam até a matar, com a consciência do dever cumprido. Fecha aspas. Portanto, os 9 leprosos que foram curados por Jesus, muito observantes da religião judaica, foram apresentar-se aos sacerdotes em Jerusalém. No entanto, não tinham um coração capaz de gratidão. Será justamente o samaritano, alguém sem religião, ou de religião equivocada, segundo diziam os judeus, que fará aquilo que é extremamente humano, ou seja, ser grato, ser reconhecido, ser gentil ao que o curou. Essa atitude que impressionou a Jesus também deve servir de exemplo e modelo para todos nós nos tempos atuais. Mais vale uma pessoa que seja humana de verdade do que muito religiosa e pouco propensa à gratidão, ao amor, à misericórdia. Vou repetir, vamos retomar essa frase, que eu acho que ela é muito importante. Ela é fundamental. Mais vale uma pessoa que seja humana de verdade do que muito religiosa e pouco propensa à gratidão, ao amor, à misericórdia. A religião de Jesus, como ele mesmo fez questão de deixar claro, é aquela que valoriza mais a misericórdia do que o sacrifício. De Jesus, e depois aprender o que significa misericórdia eu quero, não sacrifícios. Com efeito, não vim chamar justos, mas pecadores. De Jesus de Mateus, capítulo 9, versículo 13. E também Mateus, capítulo 12, versículo 7. Citando Oséias, profeta Oséias, capítulo 6, versículo 6. Ou o cristianismo nos torna mais humanos e por isso mais atentos e solícitos uns para com os outros, ou não será a religião de Cristo. Pois bem, meu querido, minha querida, eu te convido agora a orar essa bela oração que vai aparecer aí na sua tela a partir deste momento. Senhor Jesus, da solidão e do isolamento eu vim para Ti, com todo o peso e vergonha do meu pecado, da minha doença. Gritei, confessei, pedi misericórdia a Ti, que és amor. Tu me escutaste antes mesmo que eu pudesse terminar minha pobre oração. Mesmo de longe, Tu me conheceste e me acolheste. Tu sabes tudo sobre mim, mas Tu não estás escandalizado. Tu não me desprezas, Tu não te afastas. Tu me disseste apenas para não ter medo, para não me esconder. Bastou apenas confiar em Ti, para abrir um vislumbre do coração e Tua salvação já me alcançou. Já senti o bálsamo de Tua presença. Compreendi que Tu me havias curado. Então, Senhor, eu não poderia fazer a menos que voltar para Ti, para dizer ao menos obrigado, para chorar de alegria. Eu pensei que não tinha mais ninguém, que eu não poderia conseguir, que jamais poderia sair disso. E em vez disso, Tu me salvaste. Tu me deste outra chance de recomeçar. Senhor Jesus, graças a Ti não sou mais leproso. Joguei fora minhas vestes que estavam em frangalhos e vesti a roupa de festa. Rompi o isolamento da vergonha, da dureza e comecei a sair de mim mesmo, deixando minha prisão para trás. Levantei-me, ressuscitei. Hoje contigo estou começando a viver novamente. Amém. Foi uma alegria, um grande prazer ter você aqui comigo, novamente nesta meditação do Santo Evangelho. Deus lhe abençoe também toda a sua família, todos os seus entes queridos. E até o próximo final de semana, se Deus quiser.